Olá a todos do portal Conecta Piauí, em especial do Conecta Agro. Muito obrigado pela sua audiência, pelos feedbacks, principalmente os cortes nas redes sociais. Olha, hoje vou te dizer que tá mais que especial aqui nosso Conecta Agro. Quem aí que não gosta de comer uma fruta? Já acredito que todos os dias, diariamente, você consome. Vários sabores, jeitos e formas. E hoje eu convidei aqui o Júlio César Lopes, que é engenheiro agrônomo. Ele que comercializa mudas frutíferas desde 2004 e também fez um acompanhamento e mestrado com o professor Edson Basílio sobre cajá, que a gente pode dizer que é ser quase um especialista. Muito obrigado por aceitar aqui nosso convite e queria que você nos apresentasse aqui para a nossa audiência. Uma boa tarde. Nós trabalhamos desde a universidade, né, apoiando a pesquisa. Nesse período que eu estava na universidade, eu tive um período tanto de estágio na Embrapa, né, que teve aí com o Lúcio Flávio, aí depois ele saiu para o doutorado, eu fiquei com o outro pesquisador, o Dr. Valdomiro, que até faleceu. Ele tinha pós-doutorado em fruteiras nativas, né? Então a gente começou a trabalhar cajá, o bacuri, né? Algumas outras fruteiras nativas. Então eu comecei a me apaixonar pela área da fruticultura, né? E da onde você é, Júlio César? Só para as pessoas se conhecerem da sua cidade. Cheguei agora há pouco de Água Branca. Água Branca? Sou de Água Quem Branca. nasce em Água Branca é? Água Branquense. Água Branquense, tá certo. Então eu nasci em Água Branca, vim fazer o curso aqui em Teresina, curso de agronomia, né? Já passei no vestibular para cá. E assim, desde então já tinha muita conexão com a parte de plantas, né? Assim, a gente sempre viveu da agricultura, né? Seus pais são lavradores, né? Eu costumo muito dizer que o escritório do papai era um escritório ao ar livre, né? Trabalhou no campo, né? Conhecido também como roça, né? Só que eu digo que é um escritório, né? Tá certo. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, lá a gente ainda tem algumas propriedades, lá em Água Branca, né? E a área de cajá que eu tenho plantada hoje lá em Água Branca. Mas assim, a gente tem várias outras culturas também, né? A gente tem lá de citros, né? Laranja, limão, tanja. Aí tem acerola também. Meu irmão cultiva uma área lá de acerola também, colhe. Aí tem a área de buriti, tem a área de caju, né? Então a gente tem uma área como se fosse um jardim clonal que eu uso para fazer a produção da muda aqui, né? Então hoje mesmo eu trouxe variedade de umbu, né? O umbu do sertão. Sim, a gente tem plantado lá, tem um umbu gigante também plantado. Então a gente tem assim, lá a gente tem um problema hoje que é um espaço para plantar uma muda. A gente já não tem mais isso. Tudo já está tomado. Tudo preenchido. tomado, para todo lado tem plantas, né? Uhum. Então lá temos o piqui gigante também. Aqui em Teresina também no viveiro eu tenho. Agora eles estão na época de floração, já tem algumas plantas que já estão com frutos. O buriti também está começando a florar. Então nós temos lá, em conexão com isso, né, aproveitando essa conexão, abelha sem ferrão também. Lá eu tenho uma área com abelha sem ferrão, principalmente canudo, que é para justamente na época da florada da cajá ajudar na polinização. Então são abelhas hoje e integrando esse sistema, né? Então assim, essa conexão das plantas com a abelha, né, com os animais, então é uma conexão bem interessante, né? A gente trabalhar para uma agregar a outra. E Júlio César, mas isso é uma coisa, você entrou lá na universidade, aí logo desde o início você foi para essa área de fruticultura, como é que se deu todo esse processo? Assim que eu entrei na universidade, a partir do terceiro estágio, né, do terceiro período que a gente chama, eu já comecei a fazer estágio na Embrapa, né? Então, esse período lá que eu passei em torno de 2 anos estagiando na Embrapa, depois estagiei com a professora Regina, na área também de fruticultura, né? Com caju comum, selecionando algumas plantas. Acompanhei também, nesse período, eu acompanhei também o trabalho de mestrado do professor Edson Basílio com cajá, né? Então, a gente identificava uma planta que tinha características superiores,
Aí eu era que ia, subia no pé de cachá, tirava o cachá. Então, Fazia tudo. já fazia todo esse trabalho, né? De coleta de material. Aí, assim, na parte de laboratório, já tinha outra equipe, que é quem fazia a questão de tamanho de fruto, largura. Você também tinha oportunidade de acompanhar no laboratório? Também. Eu já acompanhava esses dados também, né? Mas eu era mais a parte de campo, né? Eu fazia mais a parte de campo. Aí já entregava, que era até o Fábio, outro colega lá da agronomia, que hoje ele é professor, acho que ele está no colégio aqui em Zé de Freitas, no Instituto Federal aqui de Zé de Freitas. Ele estava em Valença e transferiu para cá agora. Aí ele que fazia essa parte de laboratório, né? Mas eu acompanhava também os testes. Aí a gente selecionava plantas de acordo com algumas características superiores, né? Por exemplo, tamanho, né? Percentual de polpa, relação Brix acidez, né? Que é aquele fruto mais doce. Aquele mais azedo, geralmente ele tem uma acidez mais baixa e um Brix também mais baixo, né? O que é para as pessoas entenderem o que é esse Brix aí que você fala? O Brix são os açúcares solúveis no fruto, né? Então quando você pega um fruto que ele é muito azedo, ele tem um Brix baixo, né? Os açúcares solúveis no fruto é baixo. Então quando você vê um fruto mais doce, né? Açúcares naturais, né? Exatamente, são os açúcares naturais que tem em todos os frutos, né? Na cana-de-açúcar que tem, já é um outro tipo de açúcar, né? Já é, nas frutas é frutose, né? Sim. Já são outros açúcares. Então, com base nesses açúcares que tem no fruto, a gente fazia a seleção daqueles frutos mais doces, mais azedo. Então a gente classifica frutos mais doces, frutos mais azedos. Qual a vantagem do fruto mais doce? É um fruto melhor para consumo in natura. E já os frutos mais azedos, mais ácidos, né? Sim. Já é um fruto melhor para a indústria, né? Por exemplo, você vai fazer um suco de uma laranja lima, não presta para nada, porque ela não tem acidez, né? Entendi. Fica um suco sem sabor, né? Então, quando você pega uma laranja pera, que é uma laranja um pouco mais ácida, que você faz o suco, já é perfeito, né? Então, para quem tem problema de acidez no estômago, criança, pessoas mais idosas, laranja lima, ou o grupo das laranjas lima, né? As laranjas sem acidez. Aí já para a população, é tanto que a população em geral é a laranja pera, né? Uma laranja que tem uma acidez um pouco mais elevada e dá mais sabor ao suco, né? Aí você, logo depois, você fez você começou a estagiar, aí depois você se formou e já foi formar. Você trabalhou em algum lugar ou já fez o trabalho de empreendedorismo? Eu já fiz esse trabalho, né? Como eu já estava começando, já conhecia muito a questão da produção da muda, né? Embrapa, né? Aí já comecei a produzir algumas mudas no viveiro. E teve alguns professores na universidade que enxergaram isso, né? E lá já tinha um projeto que era de incubar algumas empresas dentro da universidade, né? Um processo de incubação, onde a minha empresa foi incubada, né? Num viveiro, na fitotecnia, que a gente começou a produção da muda lá. Na própria Universidade Federal? Dentro da universidade, usando a estrutura que a universidade já tinha lá, né? Já tinha montado lá. Só que isso teve um tempo, né? Só poderia ficar durante 3 anos. Então, depois dos 3 anos, ia para onde, né? Não tinha como ficar mais lá. Não tinha como ficar mais lá. Foi na época que o Guedes, né, como ele era diretor do Emater, e nos convidou para a gente ir para o centro de treinamento do Emater, né? Porque tinha uma estrutura lá ociosa, e a gente ficou mais lá 3 anos. Depois desse período, né, de 3 anos, o meu irmão, Joaquim Júnior, comprou um terreno ali nas 7 Ladeiras. Foi que a gente está lá, já está com 10 anos lá. Então já tem aí um pouco mais de 20 e poucos anos que a gente já está trabalhando nesse meio, né? No empreendedorismo, né? Isso, e produzindo muda, né? Hoje a gente trabalha com um leque muito grande de mudas, né? Produzindo a muda lá mesmo no viveiro. Agora mesmo, eu trouxe material de umbu, de água branca, para produzir a muda de umbu, né? Tá. Eu tanto tenho umbu comum, que é umbu esse umbu eu trouxe de Ipiranga, e o outro eu trouxe de Campo Grande, ali depois de Picos. E o umbu gigante, esse material veio da Bahia, né? Da região da Bahia. Júlio César, e aí eu queria classificar, principalmente, agora veio a ideia, você falando em fruta aí, principalmente para nossa audiência explicar essa diferença que você tem na cabeça das pessoas. O que é fruto, o que é fruta? Qual é a diferença? Tem assim, às vezes você trabalha com a fruticultura, né? Então são plantas frutíferas, né? Que produzem fruto, né? Então, tomate, né? Ele produz mas está classificado dentro da horticultura, né?
Ah, certo. Então já a classificação já é diferente, né? A Entendi. melancia também são plantas dentro da... A melancia já é dentro da fruticultura, né? Então tem essa classificação diferenciada, né? A fruticultura em geral, né, engloba praticamente manga, goiaba, acerola, né? As frutas em geral, né? Sim, sim. Então já tem essa diferença um pouco. Quando você vai para os hortifrutis, né? Aí você tem os hortifrutis e as não frutas, né? Que a gente mais... Esse mercado é um mercado muito grande hoje, que o Piauí... Diversificado, né? Diversificado. E o Piauí, assim, tem um potencial muito grande. Final de semana passado, eu fui com esse pesquisador da Embrapa, o Lúcio, na área de Pedro II, nas áreas de pitaia, né? Que tem um potencial muito grande. E aí eu já vou te interromper, Júlio, para você falar assim, quais as frutas mais propícias a plantar aqui na região norte, mais centro-norte, e lá para o centro-sul, sul do estado do Piauí. Ó, o nosso potencial hoje aqui para o norte, né? Por exemplo, há uma área... Você tem ali os platôs ali aliás, você tem Parnaíba, né? Que tem... Isso. Lá se trabalha muito a acerola, né? Principalmente a acerola, banana, né? Mas o Piauí, ele tem um clima que dá para você trabalhar. Caju, por exemplo. Do sul do Piauí ao norte se planta caju. Então, você tem desde Corrente, né? As regiões sul do Piauí até... Independente do solo, clima. No Piauí todo, né? Então você tem banana. Você pode trabalhar do sul ao norte com banana aqui. Então você vê em Parnaíba e sul do Piauí, tudo plantando banana, né? Você tem Guadalupe, né? Sim. Que lá se planta mais referência, banana. Né? Banana, né? Lá tem as áreas maiores lá hoje é banana, mas tem goiaba, tem manga, né? Só que áreas menores de outras frutas. Mas o potencial no Piauí é muito grande, né? Porque você tem um rio Parnaíba lá do sul até chegar no norte, Cortando todo o Piauí. margeando o estado todo, né? Você imagine o potencial que não tem isso, fora os outros rios, né? E o Piauí é um estado muito rico em água, né? Você pensa, é um estado muito seco, mas não é. Por exemplo, ó, lá em Água Branca nós temos um poço tubular com 15 metros de fundura, dá 30 mil litros d'água. Para quem não sabe, é uma profundidade muito, muito pequena. Muito né? pequeno, né? É quase uma cacimba, né? A gente chama quase que uma cacimba. Então você tem no sul do Piauí poços jorrantes, né? Você tem até o norte, tem poços jorrantes também na região norte. Então nós temos muita água no subsolo, né? E aí, Júlio César, o que além? Vamos fazer de conta que o Júnior Lobo quer plantar agora algum tipo de planta frutífera. O que é o básico, assim? O que eu devo começar? Além de uma análise, claro, de solo e água. Uhum. O que a planta precisa para ela estar ali bem, ela se alimentar bem, digamos assim, né? Uhum. E produzir muitos frutos. Olha, a gente observa muito a natureza, né? Por exemplo, cajá, né? Onde é que é cajá? Por exemplo, você vai plantar cajá. Você vai para a região semiárida, você praticamente não vê cajá. Exatamente. Você vê umbu. Complicado, Você já vê umbu. Então não adianta você ir contra as condições climáticas, né? Primeiro observar isso, né? O Exatamente. primeiro ponto é observar isso. Por exemplo, aqui é a região sul do Piauí, essa região margeando o rio Parnaíba até o norte, são regiões muito boas para plantar cajá. Quando você se afasta, né, para a região Picos, aquela região mais semiárida do Piauí. Aí não adianta. Ali Ipiranga, que já é uma terra de transição, mas é um solo muito arenoso. Observe que a cajá geralmente ela está em vazante, né, em locais mais de matéria orgânica no solo, aquele solo mais escuro, né? Sim. Aí você não vê muito ela no semiárido. Praticamente você só encontra ainda cajá onde tem um rio, naquele vale do rio, né? Fora disso aí você não encontra ela. Mas assim, hoje o potencial para outras frutas é muito grande aqui no Piauí. Ó, a gente vê aqui pitaia, aqui no norte do Piauí, em Pedro II, umas áreas de pitaia já áreas muito bem produtivas. E um potencial maior ainda, né? As áreas que a gente visitou lá, os produtores estão querendo até... A gente foi justamente para ver se consegue fazer, juntamente com a prefeitura, o Festival da Pitaia, em Pedro II, né? E no semiárido, qual assim que melhor se adapta a essa região? Olha, eu andei na região a região de Picos, né? Eu fui até Pio Nono, conheço aquela região.
ali tem um potencial muito grande para a fruticultura, né? Só que assim, há um pouco mais de deficiência de água naquela região, né? Você vê que são poços mais profundos, né? Tem algumas barragens ali que daria para utilizar também essa água, mas a questão de poço já é mais inviável aquela região. Por exemplo, Campo Grande do Piauí, lá na área que eu visitei lá, um poço é com 250 metros de profundidade. Aí para você retirar uma água já sai muito mais caro, né? Então assim, para caju, plantas que se adaptam, para umbu gigante é espetacular uma região daquela, né? Você explorar um umbu gigante, porque lá já tem muito umbu nativo, né? Então é uma planta que se adapta a uma condição de sequeiro, né? Uva daria, mas uva requer bastante água, né? Muita irrigação. Tem um projeto muito forte, não sei se é ainda em São João do Piauí. São João do Piauí. Outra região também que desponta muito ali depois de Simplício Mendes, ali em Canidé, né? Conceição do Canidé também. Isso. Com tomate, com uva, com manga. Então um potencial muito grande aquela região, né? Porque assim, tem muitas barragens que não há uma utilização praticamente daquela água, né? Vamos falar aqui do seu ponto forte do cajá. Eu quero falar com as pessoas a variedade de cajá que existe. Eu até pouco tempo não sabia, mas existem algumas variedades. Qual é a mais que se adaptou ao Piauí e a que mais que você comercializa também, Júlio César? Nós temos a gente dá nome praticamente às plantas, né? A gente faz um processo de seleção, aí geralmente a gente dá nome ou ao homenagem à pessoa, né? Onde a gente encontrou aquela planta, por exemplo, a gente tem a cajá do Mateus, né? O dono da propriedade chamava Mateus. Cajá do Dário, né? O dono da propriedade se chamava Dário, né? Aí tem algumas variedades aqui em Teresina, cajá Teresina, né? Já em homenagem a Teresina. Então tem alguns trabalhos da Embrapa hoje que já selecionando dentro dessa seleção que foi feita, né? Alguns materiais para mesa, né? O que é uma variedade para mesa? São as variedades doce, né? E as variedades para indústria, são aquelas variedades mais ácidas, né? Essa cajá do Mateus, você não consegue comer um fruto porque ela é muito ácida, né? Já essa cajá, a ZLU, em homenagem ao Zé Lula. Conhece Zé Lula? Não. Da TV Cidade Verde? Sim. Pronto. Essa foi a homenagem a ele, né? Entendi. Essa cajá doce, né? Que é a ZLU. A gente bota só a ZLU, né? Aí bota o número da planta. Vocês vão tirando lá e mapeando... Diferente. Isso, aí a gente clona esse material, aí você tem, ó, essa cajá doce aqui é a cajá Teresina ou a cajá ZLU, né? Que é Zé Lula. Então, porque ele foi quem deu informação sobre essa planta e disse onde era que estava esse material, né? Na época, pro professor Edson Basílio, depois eu fui lá com o Lúcio, a gente clonou esse material e hoje é um material que está em muitas regiões, já uma cajá bem doce, né? Acho que acredito que eu falei aqui na nossa abertura, sobre os gostos variados, formas, tamanhos, mas aquele gosto peculiar, né, gostoso, né, saborear uma fruta, o que a planta tem que ter, assim, tecnicamente, para explicar para nossa audiência, para ele ficar com esse gosto mesmo assim, diferenciado realmente, assim. Hoje nós estamos assim, com um problema de sabor nos frutos, né? Você vê um fruto no supermercado muito grande, bonito, mas falta uma coisa, sabor. Você vê pelo menos uma manga rosa, né? Sim. Manga rosa que é plantada, por exemplo, em Petrolina. Quando você consome uma manga daquela, dá uma decepção. Por quê? Porque ela não tem sabor. Porque ela é tirada ainda, não está bem madura o fruto. Aqui, o tempo correto, né? Exatamente, o tempo correto, porque quando a planta vai amadurecendo, ela vai absorvendo mais nutrientes, os nutrientes necessários para adoçar o fruto, né? Às vezes, se for uma adubação química, né? Por exemplo, cloreto de potássio, melhora muito a coloração, o sabor, né? Então, quando a adubação é uma adubação orgânica, né? Um solo fértil, isso já é naturalmente... A planta já tem isso disponível no solo, né? Se não tem, você tem que repor essa carência. Exatamente. Né? Por exemplo, a gente tem lá em Água Branca, né? Tem solos férteis, né? A gente coloca um pouco de esterco, então já fica uma adubação mais orgânica. O fruto tem uma coloração espetacular, o sabor também espetacular. Então, são essas matrizes que eu trago de lá, porque ela já tem uma genética, um potencial genético muito melhor do que comparado a outra manga em outro local.
Então, a genética daquela planta tem um potencial. Quando você dá esse potencial, que é adubação, água, ela expõe todo esse, coloração, sabor, tamanho. Então, isso também tem a questão a ver a genética da planta, né? Por isso que a gente seleciona plantas para clonar, né? Para enxertar. Lá a gente tem plantas que já tem aproximadamente 70 anos. E eu já vou te fazer a próxima pergunta. Qual é essa diferença aí dessa planta natural, normal, e essa enxertada, né, que a gente fala? A gente chama planta enxertada. Qual a grande diferença entre uma e a outra, né? Geralmente as plantas enxertadas, né? Você pega um clone, a gente chama de clone, né? Uma planta enxertada, você clona ela. Então você faz uma planta idêntica à que tem lá, né? Sim. A matriz que você clonou ela, você faz ela exatamente igual. Então você faz 100 mudas, todas elas são iguais. Não vai ter diferenciação entre uma, a não ser um ponto no solo que é mais fértil, né? A planta cresce um pouquinho mais, mas no geral todas elas são iguais, né? Geneticamente são iguais. Sim. Então isso te dá uma uniformidade de frutos, né? Então você tem um padrão de frutos. Criado. Uma qualidade, né? Aí todas elas. Crescimento também, né, acredito, né? Também. Aí você vai manejando com questão de poda, adubação ou adubação química ou orgânica, né? Então essa há uma diferença. Hoje eu não trabalho mais com adubação química, só trabalho com adubação orgânica, né? Porque os frutos têm uma qualidade melhor, eu consigo ter um padrão de plantas muito bom fazendo esse tipo de adubação orgânica. Tanto que minha fábrica de substrato hoje lá são os porcos. Mas como é que funciona isso? A gente usa um sistema diferente, né, da criação de suínos. De porco comum, a gente usa pó de brita, usa o pó da madeira, né, o maravalha, e usa bagana da carnaúba no piso da baia onde ele está, né? Sim. Aí a gente acrescenta, o porco vai acrescentando urina, que é nitrogênio, e a fezes, né? Vai se transformando em matéria orgânica. E o que a madeira, né? O pó da madeira precisa para se decompor? Nitrogênio, que é fornecido pela urina. Aí quando a gente coloca isso na compostagem, aí demora uns 2 meses, 3 meses, você tem todos os micro-organismos e todos os organismos, todos os nutrientes que a planta vai precisar. Aí é importante você enfatizar isso. É todo um processo, né? Tem processo. que saber realmente o que você está fazendo para poder colocar ali na planta. Né? Então, essa fábrica, né, que eu chamo de fábrica, não dá odor. Você consegue neutralizar os odores. Não tem poluição no solo. Porque assim... Não contamina o solo. Não contamina. Porque assim, quando você tem uma suinocultura, né, você tem uma área ou eles chamam de fossa, né? Uma fossa para todo aquele material ser colocar os dejetos. Mas isso há uma produção de gás muito grande, há uma poluição muito grande, né, no solo. Tanto que em Santa Catarina, que eles têm, tudo lá tem dentro da norma, senão um plástico, né, para não ocorrer contaminação do lençol freático. Eles aproveitam também para fazer o biogás, né? Então, no caso, eu faço substrato. Para poder uma adubação orgânica. Uma adubação orgânica. Então, eu tenho toda a nutrição que eu preciso para as plantas, feita pelos suínos, pelos porcos. Porco comum. E tem um porco baé também. Uma criação, eu fui buscar no Maranhão, os originais, né? Aquele bem baixinho e banha. Que é um porco para banha, né? Porque assim, você ganha no sabor, né? E assim, você resgata um material que veio há muito tempo para o Brasil e hoje está sendo esquecido, né? E hoje é uma mina de ouro isso. É uma raridade, né? Tanto você não vê mais nos quintais, nos interiores, você não vê mais aquele porquinho baixinho, gordinho, com muita banha, né? Que a banha é muito bom para alimentação humana. A gordura do porco é muito melhor do que soja, do que óleo de soja, né? Nem se compara. E mais saudável. E Júlio César, e aí agora a gente voltar para o seu viveiro de mudas, qual é a mais comum assim sair, né? Mais comum a venda. E se você pudesse dar uma dica para quem nos está assistindo sobre o que plantar, tendo cuidado nas suas casas, principalmente, né? Então, nós sabemos aqui, a área é muito quente em Teresina, e as pessoas às vezes aproveitam para plantar alguma mudinha ali, mas que dê também algum fruto para poder aproveitar.
Ó, hoje no viveiro a gente trabalha com um leque grande de plantas, né? Desde goiaba, acerola, manga, caju, né? Outras fruteiras também, jaca, né? Porque assim, tem algumas que são plantas originárias do Brasil, outras de outros países, né? Tem muito isso. Então essas plantas clonadas, né? O que é que diferencia, a gente já falou sobre isso, uma que diferencia uma planta enxertada de uma planta não enxertada. Quando você planta um pé de manga de semente, ele vai demorar aí uns 6, 8 anos para começar a produzir. Então ela cresce bastante, tem um período juvenil maior. E a planta enxertada, esse período juvenil é menor. É tanto que você vê plantas de caju com 1 metro de altura já começando a produzir, né? Então essas plantas, elas necessitam de poda, porque às vezes a pessoa pensa que a planta não cresce, né? Mas por dentro do solo... Tanto o sistema radicular dela como a parte aérea dela vai crescendo, né? Isso. Ano após ano. Lá em Água Branca a gente tem planta de manga enxertada com 20 metros de altura. Caramba! Então, já tem 30, 40 anos, nunca foi podada, então ela vai, ano após ano, crescendo, né? Mas isso em área rural, né? Então quando você trabalha com área urbana, que você quer a planta pequena, eu quero uma planta pequena, tem que fazer poda. Ano sim, ano não, você tem que fazer poda. Porque o que ela cresceu em um ano, você poda naquele mesmo ano, né? Por exemplo, você faz um ano, no outro ano você não faz a poda. Então o que ela cresceu em 2 anos... Você volta ela de novo. Aí você vai ter uma planta com uma determinada copa. Para ela não crescer, não ir para o lado do vizinho. Não ir para o lado do outro vizinho. Porque ela vai, à medida que ela vai crescendo, ano após ano ela cresce 50 centímetros. Para cá. Então 50 centímetros, mais outros 50 centímetros para o outro lado, até 1 metro. Aí pode atrapalhar seu sistema de encanamento, seu vizinho. Isso. Então, e principalmente ir para o lado do vizinho, né? Que às vezes... Tem muita questão por causa disso. Outro detalhe, nós estamos num período quente, então um dos cuidados muito grande é com água e adubação, né? Adubação orgânica. E um detalhe fundamental chama-se cobertura morta. Então, quando você coloca uma planta e deixa o solo exposto, o sol, a incidência de sol é muito grande no solo e esquenta muito o solo. Aí você vem com cobertura morta. O que é a cobertura morta? Pode ser folha, da mesma planta, de manga, de caju, resto de poda de grama também, que é muito bom, aquela camada de que você podou a grama. Eu vou jogar isso fora. Você coloca como cobertura morta. Evita nascer mato, né? As ervas daninhas nascerem ali e concorrer, porque o mato ele tem uma eficiência muito maior em comer adubação do que a planta. Então Entendi. Ele come muito mais rápido, né? Então, nesse caso, quando você bota a cobertura morta, abafa, né? Então facilita muito, porque a matéria orgânica, à medida que ela vai, a folha vai se decompondo, vai formando matéria orgânica, né? E você cria mais micro-organismos ao redor da planta, né? Você vai tendo uma criação maior de micro-organismos. Os micro-organismos, gangugi, minhoca, né? Os fungos, bactérias, é quem vão decompondo essa matéria orgânica e disponibiliza os nutrientes para que a planta possa pegar esses nutrientes. Então há necessidade, por exemplo, lá no meu viveiro eu uso muito pó de madeira no piso do viveiro. Então lá eu tenho gangugi, tenho minhoca. Gangugi, para quem não conhece, é mesmo emboar, né? Na hora que você trisca nele, ele enrola, né? Enrola, exatamente. Então alguns chamam de gangugi, outros emboar. Então eles fazem muito esse trabalho. E não faz mal a ninguém, né? Não, só o bem. A minha contrapartida é colocar o pó de madeira, que é o alimento deles, e não botar veneno. Que é praticado. Nenhum tipo de veneno, né? Então eles conseguem se multiplicar. Esse substrato depois vai para as plantas. E Júlio, e me diz uma coisa, tanto a nível também comercial, falando em casa, no sítio das pessoas, fazendas, o que mais acomete aqui infelizmente tem doenças. Quais as doenças mais propícias aqui, principalmente no nosso estado do Piauí? Nós temos muito problema de mosca branca, né? Aí, Caju, né? Cajucultura. Na cajucultura. Em citros, a gente tem muito problema de mosca negra dos citros. Que a mosca negra também dá fumagina, que é aquela camada preta em cima da folha, né? Só que ela está embaixo da folha, né? Então tem alguns produtos naturais que conseguem controlar tudo esse problema, né? Eu estava em Picos alguns dias atrás, ali em Santo Antônio de Lisboa, né? E ele estava com um problema muito sério na área de caju dele com mosca branca.
E eu orientei lá um produto e ele disse que estava dando certo, né? Um produto orgânico, né? Fácil de fazer, numa fábrica lá, que ele produzia muito esse rejeito. Ele disse, rapaz, você tá com ouro bem aqui na mão. E qual seria? Cinza. Cinza de... Cinza da queima das caldeiras, né? Aí Sim. você pega cinza com cal, você pega 4 partes de cinza peneirada, cinza de madeira, peneira ela. Aí você mistura com cal de pintar parede. Sim. Aí você pega uma partezinha de, por exemplo, se você usar como medida uma parte, um copo desse, né? Seria 4 copos de cinza e 1 copo de cal. Aí você ferve 5 partes de água. Ferve, porque ela precisa de temperatura para que ocorra a mistura, né? Da cinza com o cal. Aí você acrescenta numa vasilha a cinza e o cal, mistura ela e coloca água quente. E demora 15 minutos até ela baixar a temperatura. Aí você tem a pasta, né? Tipo uma pasta. Aí acrescenta mais 95 partes de água. Aí você tem um produto chamado... É mais quantos litros? Dá pra mensurar? Se você usar como litro, né? Sim. Você usa 5 litros de água quente, né? Pronto. Em 5 litros, que seria 4 de cinza e 1 litro de cal. Né? Certo. Isso é uma proporção maior. Litro, né? Uhum. Porque é parte, né? Parte você pode usar um balde. Exatamente. Então, por exemplo, você usa 5 partes de água, né? Nessa mistura da cinza com o cal, né? Aí ela Mistura tudo. mistura, que ela aquece, aí você vai misturando até fazer uma pasta, né? Sim. Aí você acrescenta mais 95 litros de água. Você tem água de vidro. Aí esse produto você aplica 200 ml dele em 20 litros de água e pulveriza as plantas. Uhum. Então, para horta, esse é muito bom. Por exemplo, você aplica num período quente desse, né? À tarde, né? A planta sofre muito com a temperatura elevada, né? Então, quando você aplica, deixa a planta muito mais resistente. Então, quando aplica nas plantas, previne muito a questão do ataque de pragas, né? Então, é um produto barato, eficiente. E para guardar esse material, você pode guardar ele durante 1 ano. Dentro de tambores, aqueles tambores de 30 litros, aqueles tambor grande de 200 litros. Validade muito boa, dá para usar bastante. Muito. E a quantidade, né? Você usa 200 ml para 20 litros d'água. Aí detalhe, não aplique durante luz do dia. Ou cedo ou à tardezinha. Então o horário de aplicação é à tardezinha ou muito cedo. Na própria folha ali. Você pulveriza na planta, né? Então isso controla muito. Controlou. Ele disse que controlou bem a mosca branca e veio de novo por quê? Porque as áreas vizinhas estão contaminadas, né? Como é um inseto que voa e a planta estava se recuperando, então você tem a necessidade de estar aplicando novamente, né? Mas assim, se for aplicado em conjunto, consegue controlar muito com eficiência e um produto barato. Porque lá tem um problema também, não pode se aplicar produto químico, porque tem as abelhas e o mel é orgânico. Não pode ter resíduo de pesticidas no mel. Que prejudica todo esse ciclo. E Toda a cadeia, né? Toda a cadeia. E eu queria que você reforçasse, para quem não sabe, como é que é esse ciclo das abelhas e a importância dele para todas essas plantas, claro, principalmente frutíferas. Olha, hoje a gente trabalha tem vários trabalhos hoje de abelhas na polinização de morango, que melhora muito a frutificação, melão, melancia. Na minha área lá é abelha canudo na cajá. É aquelas sem ferrão? As abelhas sem ferrão, uma pretinha, né? Que não é o arapuá. Uhum. É um pouco menor do que ela, né? Então as abelhas têm um papel muito importante nesse cenário de polinização. E tem outro detalhe, muita gente não sabe. Por exemplo, a flor do piqui. Você sabe mais ou menos que hora ela abre? Não tenho ideia. A flor do piqui ela abre à noite. Olha aí. Por quê? Porque a temperatura está mais baixa, a umidade está mais elevada. Quem são os polinizadores da noite? Não tem abelha voando à noite, né? Não é isso. Mas tem o maribondo de chapéu. Olha aí. Conhece aquele maribondo de chapéu? Sim, sim. Branco? Sim. Pois ele é um polinizador à noite. Outro, morcego. Morcego é um grande polinizador da noite, né? E dispersor de sementes.
Então, às vezes, você vê o maribondo... Você não vê o maribondo de chapéu durante o dia. Não vê, eles estão tudo na casa ali. Rapaz, eu não sei não, porque eu tenho uma péssima lembrança disso aí, que uma vez eu também levou umas 2 esporadas dele, eu lembro Pois bem. ele tem uma importância muito grande na polinização de flores que abrem à noite, né? A pitaia é uma flor noturna. Ela abre aí 6 horas, 6:30 da noite, né? Aí quando dá 8 horas da manhã, ela tá fechada. Caramba, que interessante. Então, Como a natureza é a perfeita, flor do né? piqui também, até umas 4 horas da tarde, ela tá, ó, fechadinha. Quando dá 5 para 6 horas, ela... que é o horário de antese, né? A gente chama de antese, né? O horário de abertura da flor. Quando dá 8 horas, 10 horas da manhã, a flor tá toda no chão, caída. Ela já ocorreu o processo de polinização à noite, né? Então, os insetos que são polinizadores à noite, que é o maribondo de chapéu. Essa péssima lembrança, enfim, mas enfim. Pois ele tem uma função no ambiente muito importante. Júlio César, assim, porque, assim, eu gosto muito, sabe, filho de maranhense, e aí eu gosto muito, tem um piqui e tem um bacuri. Porque o bacuri, ele é mais complicado, depende do tipo do solo, ele é mais de uma região. O que acontece com o bacuri? O bacuri, ele é uma planta, assim, que hoje ainda está no processo de domesticação, né? A Embrapa já está com desde 2000, 99 para 2000 que foram implantadas algumas áreas aqui. Mas no Pará também, o doutor Urano, aqui foi com o Valdomiro, aí hoje, como ele se foi, né? O Lúcio, o Eugênio, são os que estão tomando de conta dessas áreas da Embrapa daqui de Teresina, né? E assim, tem outros produtores também já despertando para isso. O bacuri teve um azar danado. As áreas de bacuri coincidem com as áreas de soja, né? Cerrado, né? Então, ó, estão sendo dizimadas, né? Entendi. Tanto aqui no Piauí como no Maranhão, porque o bacuri ele acompanha mais aqui a região do Parnaíba, né? Quando se afasta do Rio Parnaíba, não tem bacuri mais. Então aqui no Piauí começa onde? Ali de Palmeirais para cá, ó. Teresina já praticamente não tem bacuri. Aqui vai ter em Barras, tem muito, Batalha, Esperantina, né? Sim. Então são regiões que tem muito bacuri. Então já estão entrando com soja para essa região. O Maranhão praticamente todo ele tem bacuri. Então você vê áreas aqui, quem vai para Coelho Neto, quem vai para São João dos Patos, que tinha muito bacuri naquela região e hoje já está sendo. Então é uma planta que é demorada para fazer a muda dela, demora em torno de 1 ano e meio, 2 anos, podendo até 3 anos. É uma planta que, enxertada, ela começa a produzir aí com 3 a 5 anos, dependendo do local, que pode demorar até 15 anos para ela começar a produzir. Depende muito do local, né? Então, por isso essa dificuldade, né? Então ela demora muito a produzir. É uma planta que fica enorme, né? Uma planta grande, mas o início dela é na sombra. Então, muita gente quer plantar ela no meio de sol quente. Olha, então, outra dica. Ela no início de crescimento dela fica na sombra. Aí ela passa da mata e fica lá em cima na mata, né? Então, o bacurizeiro, a enxertia dele é uma enxertia simples, é fácil de pegar. Agora é difícil você fazer a muda, germinar. Ela tem uma germinação lenta, desuniforme. Ela passa até 2 anos para germinar. O caroço está lá. A raiz nasceu, mas a parte aérea não nasceu. E, Júlio César, assim, qual é a sua... Caminhando aqui para o final, qual é a sua prospecção da fruticultura em todo o estado? E o que fazer ainda para despertar mais pessoas para ter uma fruticultura, mesmo que seja em fazenda, você falou em questão de soja, enfim, outras fazendas, para a gente ter mais e mais frutas, que obviamente é muito saudável e muito saboroso. Olha, nós temos assim uma diversidade muito grande de frutas, e aqui no Piauí nós temos uma diversidade também muito grande de terrenos, de solos, né? de fertilidade natural de solos. Então nós temos um potencial muito grande. Do sul até o norte nós temos assim potenciais muito grandes, desde bacuri, piqui, né? O piqui gigante, que ele não concorre com o piqui nosso aqui, porque ele produz em época diferente, né? Você teria mais uma opção, um piqui que é diferenciado, que ele é da região do Xingu, né? Sim. O piqui gigante. E o bacuri, ele é daqui da região do Piauí, Maranhão e Pará. São as 3 regiões principais onde tem bacuri, né?
O caju, que ele é aqui do Nordeste, você tem ele do Sul, tá bem disperso aqui, né? Tem um potencial grande, a cajuína, né? A castanha. Então, e assim, dá para se produzir outras fruteiras aqui também. Pera, dá para se produzir aqui. Uva também, né? Então, algumas plantas aqui não produz, porque nós não temos frio. Algumas plantas que precisam de frio. É o caso da lixia. Às vezes a pessoa me procura, você vende muda de lixia? Não, porque ela só tem uma variedade que produz aqui e eu não conheço ainda essa variedade. Confesso que eu não conhecia, Júlio César, confesso que eu não conhecia. Pois a lixia não produz aqui. Então tem algumas plantas que precisam de frio. A planta que precisou de frio para ela produzir, nós não temos essa condição aqui. Sol o ano todo. E calor o ano todo, né? Isso. Eu dormi ontem lá em Água Branca, lá tem um local que esfriou mais, estava 18 graus, estava em condição boa, né? Isso. Mas tem planta que precisa de uma temperatura aí de 10 graus para poder florar, né? Se desenvolver. É mais a floração, a indução para flor, né? Porque a planta precisa de uma indução para flor. Então não é só o sol, tem que ter temperatura também. Então essas temperaturas nossa, então são plantas que não precisam dessa condição de frio, né? São plantas de clima temperado, né? Então, lixia, infelizmente aqui não tem condição. Eu conheço planta com mais de 30 anos aqui em Teresina. Nunca florou. Eita. Nada. Então aqui as pessoas chegam lá procurando, muda de... Então assim, mas a pera, já tenho visto bastante plantas dela produzindo bem aqui. Então tem um potencial grande. Pitaia produz muito bem aqui no estado. Melhor do que a pitaia que vem de outras regiões. Porque aqui nós temos uma condição que praticamente não tem em outros estados. Como nós estamos alinhados com a linha do Equador, nós temos uma incidência de sol maior. Então o que é que isso corresponde à planta? Quanto maior a quantidade de luz, mais a planta vai sintetizar os açúcares. Ajuda muito nos açúcares do fruto. Você tem uma polpa de cajá que vem da Bahia, uma região sul da Bahia, que chove mais, que tem menos incidência de sol. Aqui nós temos uma cajá mais saborosa. Consequência disso. Porque aqui nós temos uma maior incidência de sol e o fruto dá mais coloração e dá mais sabor. Então nós temos uma condição muito boa. Até para o suco fica melhor, né? Exatamente. Então o sabor é mais encorpado, né? Você tem mais aroma, né? Porque tanto o fruto tem aroma, né? Como tem sabor. Quem te disse que o sol só faz mal, né? Calor. Então aqui nós temos essa condição muito boa, porque o fruto produzido aqui, ele é muito mais saboroso. Tá certo. Júlio César, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. Espero que as pessoas tenham cuidado na hora que for pegar lá a sua muda, para botar dentro de casa, ou até mesmo no seu sítio. E eu queria que você também falasse suas redes sociais para as pessoas que quiserem seguir. Nós temos o Viveiro Júlio César, né? Aí temos o nosso contato, que é 99440 4488. Fala diretamente comigo. E muito obrigado. Muito obrigado. E para você que quer mais informações do agro, acesse ao nosso portal Conecta Piauí, em especial lá no Conecta Agro. Muito obrigado.